Pavanato. Ele que é nosso... Começou aqui. Começou aqui. Começou na base. Começou na base, exatamente. Hoje é um dos políticos mais importantes do Brasil. Gigante. Hoje está gigante. E precisa tomar cuidado em ser gigante, né? Tem que tomar cuidado. Quando chama atenção... Então, porque tem muita pedra. Exatamente. Quanto mais alta a montanha, mais forte é o vento. Exatamente. Está na Bíblia isso. Aí eu preciso da sua ajuda. Agarrar na árvore, né? Não. Quanto mais alta a montanha, mais forte é o vento. Isso aí é uma lógica. Sim. O que você... Então, o que você acha? Porque vocês representam o futuro da política. Sim. Você só vê cara de direita. Sim. Novo. Exato. Jovem. Quem que tem da esquerda? Novo. Só a Tabata que eu lembro. A Tabata. Ah, não é da esquerda. É o quê? Lógico que é de esquerda. Se ela não é de esquerda, ela Não, eu que sou. Ela é uma puta esquerda. Não. Ela é canhoteira. Da esquerda. Ela não sabe nem de onde ela é, tá? E esse é o desafio da esquerda, né? Como que eles vão se perpetuar no poder assim que passar o Lula, que passar essa geração. Não, mas antiga o da namorado esquerda. da Tabata também é de esquerda. Não, é canhoto, é canhoto. Mas fora lá do Pernambuco ninguém conhece. Então, mas tem uma coisa. O cara de esquerda, por exemplo, vamos pegar o candidato a prefeito aqui, o Boulos. Certo. O Boulos meio que traiu a esquerda. Por quê? Porque ele ficou meio à direita. Ele sentiu que o movimento tá mais à direita. Sim. Então ele meio que botou aquela camisa, tomou um banho, fez a Falou mais com os empresários. falou com os empresários. Foi na igreja. Isso, foi na igreja e tal. Ele foi mais pra esse lado. Ou seja, ele perdeu aquele cara que é o cara raiz, que é o canhoteiro. Patrão, quem gosta do patrão não vota em ladrão. Sobe em cima de carro. Ele enterrou aquele Boulos com o rojão na mão. Não, ele deu uma miguelada. Sim. Ele deu uma maquiada. A Tabata aparece toda limpinha. Ai, Sim. Meu Deus, e não sei o que tal. Projeto Canhoteiro. Mexe muito o braço. A direita é você, é o outro, o mineiro. Nicolas Ferreira. O Nicolas. Que é o quê? É o cara da igreja. Sim. Ele é cristão. Família. A família, você tava lá. Deus, pátria, família de verdade. Coisa, tal, e não sei o quê. Só que é o seguinte, vocês precisam tomar cuidado. Sim. Mas aí que tá a nossa diferença, né? A esquerda ela não tem problema em se fazer de personagens para poder ganhar o público, porque para eles o objetivo final é o que vale acima de tudo. Então, se os meios eles forem deturpados, se for necessário corrupção para eles chegarem no poder, se for necessário eles passarem por cima da moral e da ética, eles vão passar. Diferentemente de alguém que tenha valores cristãos. O cara que tem valores cristãos, ele tem uma moral, ele acredita em uma moralidade objetiva, e que existe certo e errado. Então, não vale tudo para chegar no poder. Não vale tudo para se chegar aonde você precisa. E aí fica mais fácil você defender as suas posições, porque a esquerda pode te atacar, ela pode te criticar, mas você é um cara fundamentado em princípios sólidos. Então você é fundamentado na rocha. Então, independente da ventania, independente do vendaval, independente dos ataques, muitas vezes covardes que a esquerda faça, eu me sinto tranquilo para defender aquilo que eu acredito. Até porque, durante muito tempo, diziam que política não se mistura com religião. Mas só algumas religiões podiam falar. Então, por exemplo, a religião do comunismo era aceita. Agora o cristianismo não. A religião do socialismo, do feminismo, era aceita. Agora o cristianismo não. A diferença é que religiões que têm Deus no centro, religiões que têm Jesus como centro, elas eram proibidas no debate público. Agora, as religiões seculares, que mataram milhões de pessoas ao redor do mundo, elas eram aceitas como se fossem tranquilas, democráticas. Então, a gente está dando um grito de liberdade. Quando eu falo as minhas opiniões, quando eu falo contra o aborto, quando eu falo contra a ideologia de gênero, quando eu falo a favor dos princípios, né, que fundamentaram a minha crença, eu estou dando um grito por milhões de brasileiros que durante anos não se sentiam representados. Eu entendo isso, eu entendo. Mas o livro dos políticos não é a Bíblia. Exatamente. É o Maquiavel. O livro da política é o Maquiavel. É a Bíblia. O quê? Não, eu sei, eu entendo isso, eu entendo os princípios e tal. Eu entendo. Mas chega uma hora que o cara tem que fazer
o negócio. Tem que agradar todo mundo. Exatamente. Você não viu a Câmara? A Câmara, você viu o que ela fez? O que ela faz? Ela, em estado que é judeu, ela defende os judeus. Sim. E no estado que é muçulmano, ela defende os muçulmanos. Mas a gente já viu que isso não dá certo. E traz mulher conservadora para tentar pegar. Isso. A Câmara é o exemplo da canha. Tem arma, né? Então, ela disse, não, eu tenho arma em casa, não sei o quê. Sim. A Câmara é o exemplo que a gente está vendo do que o cara é capaz de fazer para ter o poder. Mas não sei também se o Trump é também a mesma coisa. O político fala que as pessoas querem, não é isso? Então, é a o político, ele pega a pauta. Isso é uma ferramenta da política, é ver qual que é a pauta e se apropriar da pauta. O problema é que quando tem a esquerda aí, se coloca dessa forma, é que ela rouba essas pautas, parece bonito, mas ela não entrega. Não é isso? E depois de eleitos, eles mudam totalmente sem ter a menor preocupação com a imagem pública. É só você ver o que aconteceu no governo Dilma, quando ela precisou se reeleger, e ela prometeu que os preços não iam aumentar, que ia tudo ficar sob controle. Não deu alguns dias, alguns meses, ela já estava aumentando tudo. Ou seja, ela não tinha preocupação. O intuito era simplesmente ganhar a Exatamente. eleição. É a mesma coisa que a Kamala faz. Essa pose de uma mulher mais moderada, mais à direita, mais conservadora, é pura mentira. É a tentativa de em uma eleição apertada, você garantir os poucos votos que faltam, convencendo ali um eleitor que é um eleitor mais de centro. Só que o que você vê que acontece nos Estados Unidos é que geralmente os democratas eles ganham no número de votos e perdem nos colégios eleitorais. Porque o colégio eleitoral nos Estados Unidos, ele tem... Isso é uma coisa que às vezes o brasileiro não entende. Ele tem o mesmo peso, independente da quantidade da população daquele colégio eleitoral. Então, isso favorece geralmente os candidatos republicanos que têm mais colégios eleitorais e prejudica os democratas que acabam tendo mais votos, mas menos colégios eleitorais. E na pesquisa de votos, o Trump está muito próximo da Kamala. Se eu não me engano, a última que eu vi era 1% de diferença. Isso, ao meu ver, indica uma tendência muito forte de que o Trump vença essa eleição. Não sei não, mas agora o que eu digo, o que eu falo, acabei de falar aqui. Sempre o Trump é azarão. É igual o Bolsonaro, ele perde em todo. Lembra a última? Mas antes... Ele perdia em tudo. Exatamente. Porra, você viu lá o jornal? O Trump é o presidente. Lembra lá? Sim. Foi na imprensa. O velório. A tristeza. O velório. Então, isso me preocupa dele. Tá muito bem. Mas calma que o Mick Jagger já tá apoiando a Câmara, então a gente sabe que vai dar Trump. Eu vou fazer o break. Eu vou fazer o break agora. Vou fazer o break. Lucas Pavanatos aqui com a gente. Ele foi o vereador mais votado de São Paulo. Mande sua pergunta @Programa Pânico. Mandando a sua pergunta, evidentemente eu não farei. Mas manda. Pode mandar, que você tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser da sua vida. A gente vai ler, mas não vai falar. Faz o breakzinho, Reginaldo. Boa. Ô, Pavanato, eu vi alguns esquerdistas falando que a pauta identitária atrapalha a esquerda. Mas se você tira a pauta identitária, o que sobra? Eu queria essa tua visão no meio político. Se você tira essa pauta identitária, o que sobra para a esquerda? Eu diria que para o esquerdista, a pauta identitária foi uma reinvenção necessária para que a esquerda sobrevivesse. Sim. Quando você vê, no começo a ideia era de que o patrão ele monopolizava os meios de produção. Hoje em dia, qualquer pessoa, em tese, é dona dos meios de produção por meio de uma ação. Ela pode comprar uma ação e ser dona também dos meios de produção. Então, o discurso com a prosperidade que veio do capitalismo, de luta do proletariado contra o patrão, foi enfraquecendo. Aí você tem a escola de Frankfurt, você tem Gramsci, e esses caras, eles dão uma nova roupagem para a esquerda. Na escola de Frankfurt, eles vão colocar uma diferença entre o homem e a mulher, uma diferença entre o gay e o hétero. Eles vão usar a mesma dialética marxista, mas para aplicar a outros setores da sociedade, para que a esquerda pudesse reinventar e sobreviver. E o Gramsci, qual que vai ser a sacada dele? Ele vai falar assim, olha, não adianta a gente querer tomar o poder político à força se nós não tivermos toda a estrutura que sustenta esse poder. Então ele passa a focar a estratégia da esquerda em dominar as estruturas, que é o que aconteceu no Brasil. Você teve esquerdistas se infiltrando nas universidades, nas escolas, dentro do jornalismo, dentro da mídia, dentro do meio artístico. E com o tempo, eles tinham não só o poder político, mas a influência cultural também. E é esse o erro que a esquerda, durante muito tempo, cometeu. Nós achamos que, porque nós vencemos uma eleição presidencial, estava tudo ganho, estava tudo resolvido. Só que todo o aparato público que mantém o poder de pé, toda a zona de influência que mantém o poder funcionando, estava na mão da esquerda. Então a gente não tinha o poder de fato, a gente tinha a ilusão do poder.
E é isso que eu tenho tentado alertar no meu discurso mais recente, que é você ocupar espaços. Então não adianta você pensar apenas numa eleição de curto prazo, médio prazo. Você tem que colocar professores nas universidades, você tem que formar os futuros juristas. Nós não reclamamos muitas vezes do Poder Judiciário. Vamos formar os próximos juristas. Vamos formar os próximos artistas. Vamos colocar pessoas que tenham os mesmos valores que os nossos. Então o poder vai ser uma consequência natural. Porque nós já vamos ter tudo aquilo que sustenta o poder antes dele. Isso é uma política a longo prazo que você está falando, né? Você criar uma base lá para frente. Usar a estratégia deles contra eles. Perfeito. Mas hoje, como é a política? Porque tem um termo que os caras falam, o político é um político do sistema. Não tem que convencer o sistema. Até uma crítica que faz às vezes para o Tarcísio. Como é? Você é jovem. Você sabe que o Centrão dominou também. A esquerda flopou. A direita foi bem, mas o Centrão que dominou essas eleições. Como é que você lida com o Centrão e com o sistema se você tem essas ideias para frente? É que cada realidade municipal e local, ela tem muita... Não é quadrado assim, sabe? O partido no Brasil, infelizmente, a maioria dos partidos não representam ideologias em si. Então, muitas vezes, um cara de direita, ele usa o partido apenas como uma ferramenta para poder disputar a eleição. Porque naquele cenário eleitoral do município dele, é aquilo que é conveniente, é aquilo que faz acontecer. Então, não necessariamente porque os partidos de centro tiveram mais votos, os partidos de centro elegeram mais pessoas. Se você for comparar a esquerda mais posicionada ideologicamente, representada pelo PT e pelo PSOL, quem venceu? O PL ou essa esquerda? O Novo ou essa esquerda? Sim, o PL, o Novo. Exatamente. Flopou muito, não teve nem voto, Exatamente. né? O PSOL foi uma Então, assim, e o cara de centro, ele é um cara que é manobrável. Se ele perceber que a maré está indo para um lado, ele muda de lado. O que aconteceu no impeachment foi que houve uma pressão popular muito grande, todos os parlamentares de centro começaram a aderir ao impeachment. Não era por convicção, é porque eles viram que era aquilo que o povo queria. Então, o papel da direita, enquanto instituições partidárias e políticas, é pressionar e tendenciar o centrão para que a nossa vontade seja feita, para que a gente consiga ter representantes mais dignos do cargo que ocupam. Tá falando bonito, hein? Candidato. Tem amanhã, viu? Candidato. Não é? Agora. Aquela sua participação com o Boy Seta Esse fez você virar um gigante. Fez esse menino virar um gigante. Boy Seta, ele deve pro Boy Seta. Você deve tudo. Eles estão namorando agora. Agradecer o Boy Seta aqui, não é? Ajudou bastante. Não é, você sabe o que eu acho, cara? E vou dizer uma coisa pra você. Eu acho bobo esses artistas também ficarem fazendo campanha. Ninguém mais acredita em vocês, viu, artistas? O Amazônia. Pode esquecer. Canta música. É melhor você cantar a música, ir lá no palco, fazer uma música bonita. Sim. Cantar no palco. Faz o que Esse negócio, porque é o seguinte, o que o cara não percebeu, que antigamente até fazia sentido. Sim. Porque só tinha televisão, entrava lá e falava, pô, que legal, esse cara aqui. Hoje em dia, esse negócio deu um poder absurdo, individual muito forte. Então a pessoa, ela se sente mais importante que qualquer um quando ele tem esse negócio. Por isso que isso aqui tá tão e não teria um político jovem igual ele se não tivesse essa ferramenta também. Não, mas não é. As pessoas já pegaram a manha. O cara já sabe. Sabe quando é fake? Não, ele já sabe como é que funciona o negócio. Ele já sabe que aquele artista está fazendo aquilo por um outro motivo. Não é nem com alguma intenção. O cara só quer fazer parte do grupo. Então, oi, pode. O fato de um artista ele ser famoso e as pessoas gostarem dele não é testado em medida nenhuma de que ele tem boas opiniões políticas. Muito pelo contrário. Um exemplo é o Datena. Exatamente. O Datena. Se você fecha a torneira deles, irmão, você fecha a fonte do dinheiro deles, eles mudam de opinião. Você fala dos cantores? Não, eu acho que tem muito cantor que não faz isso por Rouanet, nem por grana nada, faz por ideologia mesmo. Mas eu acho que eles, como ator, como criador intelectual, eles são muito melhores se eles não entrarem nesse negócio de política, não ficar... Você quer seguir a obra do cara, independente nem pro outro, nem pro lado, nem pro outro, entendeu? Deixa a política pro político. O povo não compra mais isso, o povo não compra mais. O Datena, cara, teve menos votos que a Tabata. O Datena é o cara mais conhecido. Menos votos que ele. Menos votos que é verdade. Então você vê que não adianta. O Datena é um cara super conhecido no Brasil inteiro. Sim. E as pessoas gostam do Datena. Mas será que não é esse velho discurso que já não passa mais, o que o Datena tentou se propor numa eleição? Você fala que o cara da internet já mata e fala, calma aí, Datena. Não adianta mais você ter popularidade. Exato. O cara ele tem que confiar em você. Perfeito. É confiança. É isso aí. Entendeu?
Não, mas você pode ter não adianta o cara ser famoso. Qual o conteúdo daquilo que ele defende? O cara é famoso, acha que vai entrar na política, que vai ser fácil, mas se você pergunta para ele sobre questões básicas ali, ideológicas, do funcionamento da política, o cara não entende. Ele acha que simplesmente pela fama ele tem o direito e pelo status ele tem a condição de ser um político. E não necessariamente porque o cara é famoso ele vai ser um bom político. É possível que um famoso se torne um bom político? É possível. Você tem o caso do Reagan nos Estados Unidos, por exemplo. Um dos maiores presidentes da história e era um cara que era ator. Veio do meio artístico. Mas nem sempre. O Zelensky era ator também, mas enfim, exatamente. Mas são pessoas que se prepararam para isso. Não adianta sem preparo uma pessoa querer disputar. Sim. Por isso que muitas vezes um cara muito menor, muito menos conhecido, mas com um trabalho constante, que as pessoas enxergam conteúdo político naquilo, acaba sendo votado. Eu com certeza sou menos conhecido que o Datena. Mas o meu conteúdo é um conteúdo político. As pessoas veem que não é vazio, que não veio do nada. Mas a pessoa confiou em você. Exatamente. Você passou com clareza também sua informação. Confia. Ele teve momentos. Eu acho que cada vez mais vai ser assim. E a tendência que a gente tem, quando o cara politicamente ele toma um lado, né? Ele pega uma bandeira, você fala, porque a política, você querendo ou não, ela acaba virando uma coisa meio apaixonante, né? E paixões políticas emburrecem. Muito. Paixão política emburrece muito. Te decepciona. Né? Por isso que o ceticismo é um dos pilares do conservadorismo. É você pode se apaixonar, mas acaba se apaixonando meio como... Né, vira meio uma religião, vira torcida. Faz o Aí por isso... Olha lá. Eu já não vou mais vai começar, eu não falei nada. Aí vocês vão ficar brigando. Falei com o Rogério fora do ar. Sim, nós almoçamos depois. Os caras pagou o almoço, tudo bem. A gente saiu na mão. Os caras saíram na mão. Saímos na mão. Amigos, colegas. Amigo, admirador. Colegas. Nós almoçamos depois. Tem muito isso ou não? De sair na mão? Quem fez você, Ele quase saiu na mão 2 vezes, meu. Ele quase apanhou. Algumas vezes. Não, mas ele provoca. O Datena ficou bravo e o podcast o cara jogou água na cara dele. Mas já apanhei já também. Já levei garrafada na cabeça na rua. Caceta. Soco. Já aconteceu várias vezes. Carinho da população. Quebraram meu equipamento já no meio da rua. Perdi o vídeo que eu tinha gravado. Não, mas você provoca. É lógico. Ele vai lá pro corte também, malandrovski. Não, mas você não concorda? Se os caras dizem que eles defendem o amor, que eles são a turma da paz e da democracia, eu vou lá propor um debate democrático respeitosamente. Eles não têm que me respeitar? Agora, quando eles partem para agressão, eu estou provando para todo mundo de que o discurso deles é apenas uma falácia. De que eles usam aquilo ali para fazer proselitismo, tentar atrair pessoas para o seu rebanho, mas que na prática eles são intolerantes, são autoritários. E é isso que eu tento deixar claro quando eu faço um tipo de vídeo desse. Mas isso é porque, hoje em dia, eles são a maioria do mundo. O mundo hoje é canhoteiro. Infelizmente. O mundo é canhoteiro. Eles são establishment. Tá mudando. Não, eu sei, mas eles não querem que isso mude. Entendeu? Você pegar a imprensa, tudo é progressista. O progressismo é o cara que é de direita, ele é o anti-governo. Sim. Né? Ele representa o anti-governo. Descentralização, então, né? Só que anti-Estado. Ele é o anti alguma coisa. Ele foi o que a esquerda foi nos anos 70 aqui no Brasil. Perfeito. Só que a esquerda não quer perder esse status quo. É lógico, ninguém quer perder o poder. Não quer sair do poder nunca. E ela vende dessa maneira, que você é extrema-direita e eu sou democracia. Isso eles estão vendendo agora no mundo inteiro. Mas a conta nos não Estados Unidos, é a mesma coisa. Mas está tendo uma reação. Eu viajei para Londres agora recentemente, primeira vez que eu saio do país, e eu fiquei sabendo que lá tem um político novo, e o terceiro partido mais votado em termos de votos absolutos na Inglaterra foi um partido que é um novo partido de direita, que ele não é nem o conservador tradicional, porque as pessoas não se sentem mais representadas por aquele partido conservador, nem o liberal e nem o de esquerda. Ele é um partido totalmente diferente, que traz princípios conservadores também, mas com políticos corajosos. Porque o que as pessoas cansaram? O cara dizer que acredita em determinada coisa, mas quando ele é confrontado para fazer um conchavo político, ele abre mão dos princípios. Então as pessoas começaram a optar por políticos corajosos. E eu devo a isso também a minha eleição. A minha filosofia é a seguinte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Então, eu vou defender sempre os meus princípios acima de qualquer coisa. E é isso que o meu eleitor espera de mim. Então, enquanto vereador, não estou lá para fazer amizade. Não estou lá para o pessoal gostar de mim, para o petista, olha só como ele é democrático. Não, eu vou expor os meus princípios e não existe nada mais democrático do que isso. Mas lá tem um enfrentamento político. Mas não vai ter que ter o corporativismo. O Você almocinho. Viu? O mamãe falei ficou sozinho Ninguém lá. votou Mamãe nele. falei. Ninguém votou nele. O mamãe falei, ele arrumou briga com todo mundo lá. Lógico. Se lascou. Não, tem que porque ter ele diálogo. então, mas ele tinha esse pensamento.
Você lembra as brigas que a mamãe fala? Sim, mas quando fizeram lá o impeachment, ele ficou sozinho. Tem um limite, você tem que ter diálogo, mas para ter diálogo você não precisa abrir mão dos seus princípios. Você precisa ser claro, respeitar as posições divergentes, mas não deixar em momento nenhum de se posicionar. E eu acho que o Nicolas tem conseguido fazer um trabalho nesse sentido, e eu espero também, enquanto vereador, fazer um trabalho nesse sentido. Me posicionar sem abrir mão dos meus princípios, mas ao mesmo tempo não significa que eu não vou conversar com outro político. Ele também tem uma autoridade que foi investida pela população. O Nicolas está fazendo um trabalho bom lá em Brasília, com aquela. Ele é de uma comissão lá, né? De educação. Exatamente. Ele está fazendo um trabalho bom fantástico lá, né? Inclusive falaram que ele não ia conseguir andar nada, ele está conseguindo andar tudo. Ele, inclusive, falaram que ele não ia permitir que a esquerda dialogasse, etc. Ele tem permitido, tem feito um trabalho realmente de presidente de comissão de educação. Eu acompanhei, inclusive, uma sessão lá um dia que eles estavam votando segurança armada nas escolas. E por um voto, a esquerda impediu que as nossas escolas tivessem segurança armada para proteger as nossas crianças. Então, é difícil. A luta não é fácil. Passar o seu projeto. É difícil, porque às vezes é muito populismo, é muito desinformação que eles jogam para tentar confundir o jogo. E quando você tem um executivo tomando conta das coisas, ele dificulta também a tramitação de projetos mais à direita. Só que o Nicolas, mesmo com todas essas dificuldades, ele tem conseguido entregar muitos resultados. E eu fico muito orgulhoso de ser amigo dele. Boa. Mas o velho político gosta dos novos? Eu tenho uma dúvida. O velho político gosta que os novinhos sentem no colo. Isso, que faça um carinho gostoso. Sentar no colo do Sarnica. É upa-upa. O Sarnica. Vem pra cá. Sarnica. Ô, menino, vem pra cá. Entra na sala, pega um copo de uísque e se solta. Senta cá, eu vou ensinar umas coisas. Ele fala meio igual o Poderoso, cara. Mais ou menos. Malombrando. Já tomou esse macarrão? Já uma voz cansada, fez muito discurso. Senta aqui no colo, vou ensinar algumas coisas da política pra você que está no seu primeiro mandato, menino bonito. Fala no ouvido. Mas então, essa é a questão, porque eu acho que também gera uma ciumeira também, né? Tem uma crítica à direita que ela acaba sendo dividida por isso e não passar o bastão. Você sente isso? Entendi agora o seu ponto. Não acho. Eu acho que o Bolsonaro, que é o líder hoje da direita do Brasil, foi um dos principais incentivadores da minha candidatura em São Paulo, me ajudou, me apoiou, e ele sempre se mostra muito feliz, inclusive, com o meu desempenho, da mesma forma que ele se mostra feliz com o desempenho do Nicolas, e eu acho que essa é a garantia do futuro da direita. Enquanto a direita tem muitos líderes, e isso às vezes até causa alguns problemas, a esquerda não tem lideranças para o futuro. Você tem o Lula e depois do Lula, quem? Porque a esquerda não tem mais o que falar. Acabou. Exatamente. Entendeu? A esquerda, é isso que eu estou falando. Eles estão há muito tempo no poder. Muitos anos, são muitos anos. 30 anos que os caras. Então não tem o que falar. Fala, não, isso aqui é os pobres. Eu falo, pô, você está há 30 anos aí, não fez nada. Continua pobre. Você continua pobre. O pobre também. Educadora da Tudo bem, Dilma. o cara é pobre, mas não é burro. Tá bom. Né? Exato. Você pode ser pobre, mas burro você não é, pô. Não é, gordo? Exatamente. Dá pra ser enganado 30 anos. É claro, pô. 30 anos me enganando, porra. Para com isso. Eles Você menosprezam entendeu? a inteligência dos mais humildes. E o mais humilde para essas pessoas não pode ter opinião própria. Não pode ser um cara conservador, senão eles vão lá e tratam pior do que lixo. Então, se o cara é pobre, mas é conservador, eles vão falar, como você pode ser pobre e conservador? Ou seja, na opinião de um cara de esquerda, o pobre tem que ser tutelado. Não pode ter opinião própria. Então, quem realmente representa os mais pobres? Somos nós que representamos a opinião deles de fato, que defendemos a família deles enquanto a esquerda tenta atacar, que defendemos a vida enquanto a esquerda tenta destruir, que defendemos emprego enquanto a esquerda tira o emprego e dá em troca uma esmola chamada de Bolsa Família que não resolve nada. Então, quem realmente defende os interesses dos mais pobres? Eu acredito que a direita defende os mais pobres muito mais do que a esquerda. E é por isso que a direita tem crescido, inclusive nas periferias, e cada vez mais angariado o voto da população. Mas você sabe que o cara descobre esse princípio coletivista, porque é coletivista. O canhoteiro é coletivista. Sim. É o quê? Vamos deixar com que eles cuidem da gente. Beleza, beleza. A princípio isso funciona. Eu estou garantindo, tudo aqui é garantido. Só que ele vai aumentando tanto o poder do Estado que acontece o que aconteceu lá em Nova York com o esquilo. Isso. Porque aí o próprio cara progressista, hoje em dia o progressista ama os animais. Em Quer Nova cuidar. York todo mundo tem um animalzinho, é sozinho e não sei o quê. Aí o Estado chega, fala, opa, não pode ter esquilo em casa. Me dá. Mas por que não?
porque o esquilo transmite raiva. Sim. E você não pode ter isso, dê na mão do Estado. Ele falou, não, mas eu estou aqui há 8 anos com o meu esquilo. O esquilinho tá de boa aqui. Meu esquilo tá de boa. Isso aconteceu aqui com a capivara lá também. Com a capivara. Aí o que acontece? O Estado pega aquele esquilo, tira o esquilo de você, da tua casa, pra matar. em nome da sociedade, que é o que os caras fecharam aí, as pandemias, fecharam, não sei o quê, em nome da coletividade, tira o esquilo seu e fala, agora eu vou matar o seu esquilo e você não vai ficar com o esquilo. E não se mete. Porque o seu esquilo poderia ser uma ameaça. Ser uma ameaça à sociedade. Ou seja, é o Estadão cuidando de tudo. Acabou, meu amigo. Teoricamente te ajudar, ele vai usar esse mesmo poder para te oprimir. É isso aí. E eles são incompetentes para gerir o recurso. É o que o Friedman falava. O governo, o Estado, gasta o dinheiro da pior forma possível. Ele gasta o dinheiro dos outros com os outros. Então ele não usa o serviço, então ele não sabe, não tem preocupação com a qualidade e o dinheiro não é dele, então ele não tem preocupação com o custo. Então o serviço público, o serviço do Estado, sempre sai o mais caro possível e com a menor qualidade possível. Aí o discurso nosso é exatamente o contrário. Vamos deixar que a iniciativa privada, que a economia de mercado funcione livremente. Vamos deixar que as pessoas tomem as próprias decisões, tomem conta da própria vida, sem o Estado se metendo. É isso aí. Eu sou desse princípio. Da liberdade, do empreendedorismo, eu sou desse princípio. Do cara ter a meritocracia. Tirar o poder do Estado. Ficar... Na verdade, é tudo sobre liberdade, no fim das contas. É isso aí. Vou fazer um break? É isso, Dedê? Break? Então nós vamos fazer um break agora, rápido. Daqui a pouquinho, Kleber Bambam. Tá aí, hein? Já tá aí o Bambam lançando o livro. O homem tá na área, não chama que ele grita. Então Parece só vou fazer o break rapidinho. Lucas Pavanato. Não fala 3 vezes o nome que é igual o Bruno Juiz. Ô, Reginaldo. Continuamos? É um dos maiores? Eu tenho uma pauta do... Você vai falar do banheiro? Boa, vai lá. Você falou que uma das suas bandeiras é uma bandeira anti-woke, se assim podemos chamar, e é a questão dos banheiros. Eu queria que você explicasse qual que é a ideia e como que você vai implementar. Bom, primeiramente a preocupação é principalmente com os prédios públicos, né, administrados pela prefeitura, escolas municipais, etc. Uma pessoa, pela mera identificação, ela dizer, um homem, dizer que é mulher, uma mulher dizer que é homem, não muda a natureza biológica. E o que a biologia nos ensina? O que a biologia nos mostra até evidentemente. Isso aí não precisa nem de aula para entender. O homem é biologicamente mais forte que a mulher. Existem exceções? Existem, mas a regra é: homens são mais fortes que mulheres. Banheiros são espaços de vulnerabilidade. É um espaço onde a pessoa está muitas vezes com as partes íntimas expostas e é um espaço de pouca circulação de pessoas. O que se você permite que uma pessoa, um homem, se identificando como mulher, frequente o mesmo banheiro que mulheres, você está dando oportunidade para que predadores, para que pessoas mal intencionadas usem desse espaço de vulnerabilidade para cometer violência. E isso aconteceu em Londres, por exemplo. Tem um estudo que foi feito lá e mais de 80% dos casos de violência contra a mulher em banheiros acontecem em banheiros unissex, em banheiro que não tem a diferenciação por sexo masculino e sexo feminino. Então, minha defesa é basicamente o óbvio. Um homem não pode entrar no banheiro de uma mulher. Por quê? Porque a mulher tem que ser protegida. A integridade dela é a prioridade. Ah, mas e a inclusão e etc. Se tiver condição de ter um banheiro para que um transexual possa frequentar, sou super a favor. Agora, se não tiver condição, infelizmente, ele vai ter que se adequar ao banheiro de acordo com a sua biologia. Eu sou baixinho, eu não posso jogar basquete. Mesmo que eu queira, o mundo não vão criar uma categoria. Você tem que ir no mijador de criança. De basquete. Ele vai no mijador de criança. Do Hop Harry. Privadinha pequena. Mas, Lucas, como vereador, qual que é o passo para implementar isso? Tá bom. Projeto de lei. Projeto de lei nas escolas municipais, é isso? Exatamente. Aí nos prédios. Mas na escola é o quê? É homem e mulher, não é? Mas na mera identificação, hoje em dia, a mera identificação é suficiente para que um homem frequente o banheiro feminino. Não é que é uma transexual montada, mas na escola tem banheiro. Não, a mera identificação. Eu já debati com pessoas de esquerda e eles defendem a identificação. Ou seja, se eu, do jeito que eu tô aqui hoje, eu disser que eu sou mulher, ninguém pode me impedir de entrar no banheiro feminino. Mas o Lula já não falou que, nunca deixaria a neta dele entrar no banheiro masculino? Falou pra ganhar a eleição, né? Mas aí falou depois já. Mas quando chega lá no poder e tem que negociar com o pessoal da vida, ele cede pra tudo. Entendeu? Quem vai defender a família de fato? Eu prometi isso na eleição sem vergonha nenhuma, porque eu sei que a maioria, independente, até pessoas de esquerda, eu duvido que um pai de família concorda que um homem barbado use o mesmo banheiro que a filha dele. Eu duvido. Duvido. E eu não vou mudar meu posicionamento porque vão me chamar de transfóbico. Pode chamar. Tem que fazer um banheiro trans, então.
banheiro Mais terceiro. Ou então, eu tava falando. Individual. Ou Eu então tava falando, individual. não. Unissex. Mas aí tem que ser igual de avião, pequeno. Individual. Banheiro pequeno, bem pequeno. Só cabe um. Só cabe um no banheiro. Exatamente. Né? Olha, você Mas bem... Eu acho que antes de fazer. Os banheiros brasileiros fedem muito. Ah, precisa Bem limpar. pequeno direito. também não, É viu? aquele Precisa filme ter do uma- japonês que limpava com carinho. Você sabe. Mas bem pequeno você também não pode sabe fazer, que não. tem. Senão aí é gordofobia. Ah, Você sim, entra de sim, costa. Aí pode Você cair já entra nessa. de costa. privada grande. Aí eu já Você vou ter- sabe que é muito interessante. Tem um filme, isso aí acontece. bunda do gordo Tinha um não cai. cara muito rico no Japão. Certo. Tem até um filme sobre isso. E esse cara, ele ficou milionário. Ele falou: como é que eu posso retornar minha grana para a sociedade em Tóquio? Então ele teve uma ideia, falou: pô, um negócio que todo mundo usa é banheiro público. E aí ele contratou os melhores arquitetos do Japão para fazer o banheiro público de Tóquio. É um primor. maravilhoso. É um primor, é um mesmo. espetáculo e é um mais bonito que o outro, são diferentes. os Limpos, banheiros, a arquitetura é modernos. diferente. É espetacular o banheiro, mas evidentemente aqui no Brasil. E a privada não japonesa. dura um dia. Só que na os cara casa do roubam- Daniel tem esses banheiros. Os É cara a privada roubam- que chama Totô, É o Emílio. mesmo Que é. cara que o arquiteto é o mesmo da casa do Daniel. Olha só os banheiros que você a casa do tem. Daniel. Isso aí é banheiro público. Não, e a privada, amigo, chama Totô, que ela dá. Tem um jatinho que o Sami gosta, viu, Sami? Opa. Jatinho gelado. Limpa e Muito dá legal. beijinho. Quentinho. É muito legal. Dá um beijinho no final. Muito bem. É da área Que mais? externa da casa do Zuzu. Esse Tem pergunta? Então Eu vamos tenho lá, pergunta. rapidinho. Mas então, o Pavanato, tem a turma da esquerda falando, mas você tá se concentrando num problema que não é um problema. Você tem que ver a segurança, você tem que focar em outras coisas. Como é que você lida com essa pauta da galera falar isso aí que você tá vendo é uma besteira? Bom, eu digo pra eles, essa galera que diz que não é um problema, perguntar pro pai de família que já teve que lidar com esse problema, perguntar pra mulher que já teve que lidar com esse problema, se eles se sentem confortáveis com homens frequentando o mesmo banheiro que a filha deles, que a mulher deles. Eu duvido que eles se sintam confortáveis. Então, para as pessoas que já passaram por esse problema, é sim um problema relevante. A questão é a seguinte, eles falam que tem outras prioridades. Por quê? Porque eles não querem o debate sobre esse tema. Eles querem passar na surdina, à força, enfiar na goela da sociedade, e quando você vê, já está estabelecida uma agenda política que ninguém combateu. É que nem o diabo lá quando ele bate na porta. Sim. Você que sabe da história, O diabo né? tem sapatinho de algodão. O diabo ele bate na porta. Pô, agradecer o Pavanato aqui, sempre um papo muito bom. Lucas Pavanato está no Instagram, obrigado por você ter vindo, Lucas. Valeu. Agradeço. Boa sorte Sempre uma para você honra. lá.